Muito boa noite, bom dia e boa tarde para você que está nos acompanhando no Talks FDC. Mais um grande mega episódio com Talks FDC, apresentando para vocês ideias inovadoras, conversas reais e trazendo o melhor das informações e entretenimento. E no dia de hoje eu tenho a honra de entrevistar uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na parte da minha história pessoal e depois profissional. Um exemplo, um cara que está trazendo aí uma inovação no mercado e onde vai é sempre um destaque muito importante. Conheço a base mais ou menos uns 15 anos já e hoje a gente está apresentando para vocês um mundo totalmente diferente do que vocês conhecem aqui, mas também é um mundo de muitas vendas que traz propósitos, muito conhecimentos e que pode trazer realmente para você uma ideia sensacional. Apresento a vocês o nosso convidado de hoje, o nosso amigo Diego Rodrigues. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. Diego, apresente para a galera do Talks FDC quem é o Diego. Prazer, ao pessoal do canal. Meu nome é Diego, sou gestor comercial do grupo Primavia, um cara casado, muito bem casado, uma filha e uma pessoa que está no. Eu estou no ramo automotivo há mais de 10 anos. É, esse ramo que me encantou, onde eu me encontrei nas vendas e hoje na gestão a gente vê que o mundo é bem diferente do que é nas vendas, né? Mas é todo dia uma novidade e isso que me surpreende cada dia no meu mercado, pois lançamentos, novidades, a maneira como o cliente se transformou também, no decorrer dos anos, faz a gente ter que se descobrir, se Reinventar. reinventar, a gente tem que estar moldando a forma de lidar com o cliente a todo momento, e isso é satisfatório para a gente que está no ramo que tem prazer em vender. Top, top. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi essa descoberta desse mundo de automóveis? Porque eu lembro que lá atrás a gente se conheceu ainda no Shopping Sul. Eu vendia chip da Oi, e você trabalhava na Poliel, não era isso? Isso. E a gente se encontrava naquela maquininha no fliperama que tinha lá fora e a gente foi começar a jogar até The King of Fighters. Eu até trazer uns bichinhos hoje do The King of Fighters para te lembrar. E como é que foi essa transação? Como é que foi essa questão de vendas para você a vida toda? Até você chegar hoje para vender carro. A vida toda eu trabalho com vendas. Na verdade, desde os 12 anos eu trabalho com vendas. Comecei vendendo de tudo mesmo. Um pouco da minha história, para quem não sabe, eu já vendi dentro do ônibus, já vendi no sinal, Sério? já. E depois fui trabalhar em fábrica, não me encontrei nesse ramo de fábrica. Foi quando eu comecei em vendas profissionalmente, foi lá na Poliel, quando a gente se conheceu, né. E após isso eu fui trabalhar com móveis no grupo Via Varejo da Casas Bahia, e quando eu decidi de sair, eu não tinha um local definido para ir, mas eu tinha uma coisa na cabeça, eu falei que ia trabalhar vendendo carro. E um detalhe que eu não sabia dirigir. Oxi, você vendia algo que Eu você não sabia? Isso. O que acontece, quando eu tirei a carteira, mas não dirigia, e quando eu fui começar a fazer uma entrevista, me perguntaram se eu tinha carteira, ninguém me perguntou se eu sabia dirigir. E com isso, eu peguei e comecei a entrei no ramo, comecei na Renault, foi onde a gente se conheceu. Comecei no era seminovos, Não, não? eu comecei na Renault mesmo, como vendedor de veículo zero. Hoje lá, se eu não me engano, até a localiza, né, E isso, hoje lá já é outro grupo, né, o grupo que era antes saiu e aí o grupo Localiza assumiu lá, né. Então você começou na área de vendas de carro, em carros novos. Isso, comecei com carros novos, eh, só que eu comecei com carros novos, com 3 dias eu pedi para ser enviado para os seminovos, porque eu não me via vendendo carro zero. Eu sempre achei o seminovo ele mais interessante, devido ao leque que você tem, a quantidade de carros, a questão do conhecimento que você adquire maior, porque no zero você se concentra em uma marca. Certo. Nos seminovos não, nos seminovos você tem que saber de todas. Então o seu leque é maior, você tem que procurar conhecer mais, todo dia, chega mais coisas. Então assim, e o carro, uma coisa que eu tenho comigo é o quê? A partir do momento que você vender zero, é excelente, são bons Então carros, comércio, né. só que você emplacou ele, ele virou um seminovo. Então dentro da concessionária mesmo você colocou uma placa, ele já se tornou um seminovo. Então eu sempre pensei o quê? Espera aí, então vender seminovo automaticamente eu vou ter
Um conhecimento, né? Um conhecimento maior, chances maiores de vender. Às vezes o cliente não quer uma marca, mas eu tenho outra e posso apresentar outras opções para ele. Você lembra qual foi o primeiro carro que você vendeu? Lembro, eu vendi um Sandero para o cliente Flaviano. Eu lembro até o nome do cliente. Caraca, tem alguma história peculiar desse começo, assim, dessa primeira venda que você fez, essa captação? Foi porque foi para um conhecido, foi para alguém um pouco diferente? Por incrível que pareça, essa primeira venda ela foi bem interessante, porque a gente fez uma venda que o Flaviano ele não estava com condições de comprar. Aí tinha que colocar a esposa dele, ela não queria de maneira alguma colocar ela como avalista. Caraca. E aí a gente teve que fazer um pouco de um apelo sentimental, né, que é a questão de perguntar: "Vocês estão há quanto tempo juntos?", que muita gente nem pergunta. Estamos juntos há 16 anos, a gente tem 3 filhos". Eu: "Então, o que é seu é dele, independente se você é avalista ou não, é dos 2". E aí foi quando ela pegou, resolveu de emprestar o nome dela para poder ser avalista e conseguiu e aprovou essa ficha, ele ficou muito grato. Inclusive encontrei o Flaviano tem uns 6 meses mais ou menos, ele até impressionou de me ver que eu reconheci ele e a gente voltou a conversar. Você falou quantos anos de profissão já? São 10 anos no ramo de veículos, né, Caraca, então de um tempo automóvel. então a gente saiu praticamente na mesma época de vendas, porque você saiu para vender automóveis e eu saí para vender móveis, então também eu tenho 10 anos, como corretor de imóveis agora eu estou fazendo em novembro, e referente a isso, como é que você caiu na profissão? Você, tipo, pesquisou, alguém te indicou, como é que foi isso? Não, foi realmente uma decisão, eu sempre fui uma pessoa que quando eu decido fazer algo, é difícil começar, mas eu vou lá e faço. E eu falei que iria entrar no ramo de carro. E tanto é que quando eu saí da Casas Bahia, eu só entreguei currículo em lojas de carro. Sério? E só mandei também, currículos online para pessoal de Foi carro. interessado isso. Somente. Nenhuma outra área me chamava atenção. Caraca, E aí foi quando estavam chamou 3 empresas ao mesmo tempo. Eu estudei um pouquinho sobre cada uma, vi o tempo que tinha, localidade, e aí foi quando eu entrei no Grupo Saga, no tempo, e fiquei lá durante 9 anos, quase 9 anos na verdade, e agora eu tô com 2 anos no Grupo Primavera. nossa, já tem 2 anos no Grupo Primavera. Já, Nossa, comple passar rápido, hein? completou ontem 2 anos no Grupo Primavera. Nossa, parabéns, né, nessa nova jornada. Eu lembro que a primeira vez que eu comprei um carro no Grupo Saga, eu até fiquei sem graça, porque quem me atendeu foi a Luciana. Era isso, né, Luciana? Fernanda, Fernanda. E aí eu cheguei, eu falei, putz, velho, meu amigo tá aqui, fiquei todo sem graça, tanto que eu comprei os próximos carros, foi tudo com você, né? Eu lembro que a gente comprou do Prisma até a caminhonete com você, sim, né? Todos os carros é isso. Cara, e vou te falar, de todos, todo mundo fala que é uma certa bomba, toda essa questão, mas você sabe que o carro que eu mais gosto de todos que eu já comprei na minha vida, mais do que a caminhonete, foi a Jeep Compass? acredito. Cara, que carro sensacional. Para mim é um carro muito bom, um carro sensacional, mas aquela preta com os bancos brancos que eu comprei da última vez que eu sei, cara, que carro sensacional. Pena que deu um pequeno defeito e a gente optou por continuar com a caminhonete, né? E qual a grande diferença de 10 anos atrás para hoje o mercado de vendas, assim? Qual o maior desafio dos dois, da época que você começou para a época que você está hoje? Hoje, principalmente a aprovação de crédito. Eu acho que é o principal dificuldade que todos nós encontramos. Porque antes você tinha, para cada 10 clientes que você atendia, 7 aprovavam. Hoje, a cada 10 que você atende, 3 aprovam. Então o jogo virou. A quantidade de gente inadimplente, os juros que subiram demais, principalmente nos últimos 2 anos, a Selic subiu muito e com isso os juros acompanharam, o IOF, entre outros. Os bancos que estão utilizando várias maneiras de fazer a aprovação, então ele vai atrás de consultar não só, por assim dizer, o score do cliente, ele vai no rate, vai no histórico, até o ano do carro influencia, porque se o carro for muito velho de ano, o risco é maior e acaba que o banco reprova ou pede uma entrada maior. Muitas vezes o O que que cliente não seria o tem. risco? Só para eu entender, tipo assim, você tá falando alguns fatores muito importantes e é um mundo que eu quero entender, porque eu, cara, não entendo nada de carro. Nossa, que vergonha um homem não saber praticamente nada de carro. Eu sei que tem que botar gasolina, óleo, pronto, acabou,
né? Eu entendo de imóveis, então você perguntar para mim, mas a mesma coisa é diferente de você. Mas quais são os principais pontos avaliativos para poder ter uma concepção melhor de coisa? Então, o que que você quer dizer assim, quando é velho demais? Que acon O que que atrapalha no Quando você financiamento? vai encarar o risco, o que que é o risco? A gente vai financiar um carro, são 4 ou 5 anos, Certo. certo? Você concorda que nesse meio tempo a pessoa ela pode passar, o carro pode passar por manutenções, pode Sim. passar por várias coisas, o carro a pessoa pode bater, pode acontecer N. Então quanto maior o prazo, vou fazer em 60 vezes, a chance de aprovação é uma, em 48 a chance de aprovação já é outra. Por quê? Você pode até ver que a taxa de 48 ela é melhor do que a de 60, por porque o risco é menor. Esse carro, se ele for muito velho, ele corre um risco de manutenção, então se der manutenção, o cliente pode parar de pagar a parcela e ter que focar no carro. Então para o banco está arriscando o dinheiro dele nesse Ah, prazo, para entendi. poder, receber ele de volta. Então isso que é o risco do Do negócio. carro, então quando é como se fosse pegasse esse carro que se fosse 2018 é uma forma de financiamento, se for um 2025 é outra Sim. totalmente diferente. Tanto é que, para o carro zero a taxa é uma, para o carro com até 3 anos a taxa é outra, mais próxima do zero. Um carro com mais de 3 anos a taxa já é um pouco maior, um carro com mais de 7 anos a taxa já é maior ainda. Então assim, tanto é que você consegue avaliar que quanto mais tempo o carro tem, maior é a taxa de juros aplicada sobre ele. E geralmente, o que seria a diferença da taxa de juros, de carro? Vamos supor assim, passei em números, né, valor de prestação, geralmente assim, o que que mudaria de um carro de 3 anos para um carro de 5 anos em valor de prestação, mesmo carro? Uns R$ 100 mais ou menos, por Tem parcela. Agora se a gente for colocar num de 7 anos, pode mudar uns 200. E não só isso, tem casos aí que o nome da pessoa muda. Vamos supor, você e eu estamos vendo o mesmo carro, mesma entrada, é um carro de 100.000 dando 40.000. Pode dar uma parcela de 1.200 para você e uma de 1.500 para mim, só por conta do o risco do score, CPF. do CPF. Então assim, tem várias variáveis em relação à compra do carro. Não é somente o carro nem o ano. Isso são alguns fatores, mas só que o seu nome também Impacta. influencia e impacta demais. De 2018 para cá, quanto mais os bancos foram mudando, colocando, réguas, hoje os sistemas são tudo automatizados, alguns bancos abrem a régua para o cliente, né, o que que é abrir a régua? É quando ele mostra num carro de 100.000, ele abre uma régua de até 70.000, então desses 100.000, o cliente precisaria dar 30 para poder o cliente abre 100%, abre os 100%, tem cliente que não vai abrir. Então, assim, tem cliente que dá pré-recusa, que já é a recusa automática, né, no seu caso, no ramo de imóveis. Ah, Então, sim. assim, e isso é a mesma situação, no carro funciona assim. Hoje são quantos bancos que trabalham diretamente com financiamento? Ó, só no Grupo Primavera nós trabalhamos com 13 bancos, 13. 13 bancos. Então, assim, tem vários bancos que também, aí depende muito, cada concessionária tem a sua quantidade de bancos, tem umas que tem menos, outras têm mais, mas a média, quase todo mundo trabalha com essa média aí, de 3 a 15 bancos. Eu estava dando uma pesquisada em questão de carro, toda essa questão, tanto que eu estou pesquisando alguns carros, né? E eu vejo que alguns carros mais antigos eles têm mais benefícios e itens do que os carros mais novos no dia de hoje, né? Eu vou usar um exemplo assim. Eu vi uma Tiguan 2014, se eu não me engano, que é um dos carros, eu acho que é o maior carro hoje da Volkswagen, né? Sim, 7 lugares. Então, mas uma 2014 na época que a tecnologia dela é de 2014, ela está semelhando com os carros que estão chegando agora, como o porta-mala que aperta e abre sozinha, ar-condicionado em 2 zonas, o banco em modo elétrico, cara, eu fiquei muito impressionado. E é um carro que tá atualizado, mas o preço é mais baixo, por causa de Sim. manutenção, né. Que carro, vamos supor, você indicaria para quem está começando agora, que tem um carro, assim, minimamente um preço mais baixo, que quer 18 anos ali para pegar um carro legal? Assim, a gente tem que ver a necessidade da pessoa, porque se for o um estudante é melhor ele pegar um carro econômico, um carro que dê baixa manutenção, até mesmo porque ele é estudante, então ele não tem tanta renda para poder conseguir aguentar uma manutenção alta.
e ele precisa e geralmente faculdade não é tão próximo, então eles precisam percorrer mais distâncias, Uhum. né, ou fazer um estágio ou algo do tipo, então, para um estudante um carro hatch mais econômico é o mais indicado. Quando você já possui uma família, aí você já vai já para outros tipos, que é o sedã ou um SUV. O SUV hoje é o queridinho de todo mundo, né, todo mundo quer um carro SUV. Mas será Os por causa será porque é por causa de status ou por causa da condição dos nossos asfaltos? Porque é muito difícil isso, a né? gente entra nas 2 coisas, né, a condição se a gente for pegar aonde a gente mora, e a condição das pistas as pistas são muito ruins, né. Um carro sedã, geralmente, eles são mais baixos, mais esportivos. Então, assim, quando você vai pegar um carro desse, você sofre mais. Você pega quebra-mola desproporcional, onde tem quebra-mola que praticamente coloca uma parede, na Nossa, verdade, no meio da parece pista. o tal do goiano deitado. Então não tem como você ficar andando num carro desse, você prefere pegar um SUV. Mas o SUV também ele a questão das pessoas gostarem, porque ele pode ser multiuso, né. É É, utilitário, né, se torna a utilitário. questão é justamente isso, né, ele é um utilitário urbano, né. E quando você vai para essa parte, ele atende a pista ruim, atende uma estrada de chão, ele tem a questão a grande maioria tem porta-malas que é próximo de um sedã. O conforto da suspensão é melhor, Nossa, sem a dúvida. altura, então você tem uma visibilidade melhor do trânsito. Principalmente quem é alto, né, igual a gente Hum, mesmo que somos altos, cara, eu não consigo entrar no carro sedã e me sentir confortável, porque tem que baixar bastante a estrutura, né, a gente que é um pouco mais alto, a gente gosta já de um carro mais alto, eu mesmo, cara, amo caminhonete pela sua altura, mas eu comprei um e posso ser muito sincero, cara, não vejo utilidade muito para quem não trabalha com caminhonete, na minha opinião. é, É status, é legal, só que se você não trabalha com aquilo, eu na minha opinião, tá, tô falando por mim, eu achei um pouco meio, poxa, é melhor voltar pra SUV, é igual que você falou, queridinho. o que eu vejo dos meus clientes que têm caminhonete e não compram ela para poder ficar usando direto, eles viram o freteiro da família. Oh! Eu ouvi isso, eu ouvi isso. E realmente é porque: "Ah, tô precisando fazer uma mudança, tô precisando pegar isso aqui e tudo mais", liga para você. Agora se for realmente para o uso da caminhonete mesmo, picapes, aí justamente a maioria para trabalho mesmo, né. É para fazenda, é para lojas. Então, quando é para essa utilização, top. Agora para quem não usa, vai muito de cada um. Muita gente compra porque tem uma chácara, tem um rancho ou tem algo do tipo, mas no dia a dia fala assim que é realmente aquilo ali, sem contar também o risco, porque a caminhonete, o risco de roubo, elas são muito visadas, né, Nossa, fala não. tanto é que os seguros é bem mais alto. Eu tive uma experiência ruim, eu tive uma experiência ruim realmente com caminhonete, cara, e é complicado, além de ser muito visado, é horrível para estacionar. Não é todo mundo, não é todo lugar que se acha uma vaga. Sim, Às vezes você está com uma vaga na frente do estabelecimento que você quer parar, só que devido ao tamanho do automóvel, você tem que andar 2 quadras abaixo para caber. Cara, é um certo, como é que foi para você? É um certo desafio, né. Mas lá na Primavia, né, que hoje você está gerenciando referente a isso, qual o carro base que você tem hoje para as pessoas poderem começar a usufruir? Ao mercado, valor de mercado mínimo que você já tem ó, para ofertar. hoje a gente está com uma oferta muito boa do C3. Gente, o pessoal não fala mal do Citroën, pare com isso, tá? É tudo hoje do grupo Stellantis, Peugeot, Citroën, Jeep. O grupo Stellantis é o mesmo que engloba a Fiat, entre outras marcas, a Ram e outras, tá? Ah, então por isso que fala que o Então, coração da RAM é o mesmo da Jeep? E é o sim, mesmo da é tudo do grupo Stellantis. meu Deus, você só Então paga pelo então, assim, você ganha em questão do conforto, porque cada marca tem a sua particularidade. Vamos pegar aqui um exemplo, o C3. Eles sempre foram carros confortáveis. Só que hoje eles usam mecânica Fiat, porque no Brasil é uma mecânica que ela é confiável, tanto é que a motorização dele é a mesma da do Argo, é o mesmo motor para o Argo, para o 208, e para o C3. então tô pagando um Citroën, mas usando um Fiat. Isso, Então todos, então Argo, C3 qual o outro? 208, tudo é motor de Argo. Tudo mesmo É, motor. você pode abrir o motor, você vai ver lá, Mopar, é o mesmo motor. E o da Jeep? O da Jeep já é diferente, porque aí, vamos pegar aqui, ó, o motor de uma Compass 2.0, ele não é usado em nenhum outro carro da Fiat, né. Somente quando você usava a Fiat Toro usava o motor 1.8,
ou então o motor 2.0 diesel. Aí sim, esse motor 2.0 diesel é o mesmo motor. Agora os demais não, eles usam a mesma plataforma também, né. Se for pegar Toro, Compass e até mesmo a própria Rampage, tudo é a mesma plataforma. Certo. É a mesma base, mas não vai mudar em tecnologias, que cada marca investe na sua própria tecnologia, porque por mais que sejam do mesmo grupo, eles ainda têm algumas coisas que são destinadas para cada marca. São públicos diferentes. O cliente Fiat é um, o cliente Jeep é outro, de Ram é outro. Então, assim, são compartilhados, só que chega lá no finalzinho, Suas muda um pouco. particularidades faz Isso. atingir um Principalmente público. questão de E acabar. esse é engraçado que você falou, porque é o seguinte, eu não sabia de coração que o grupo RAM era o mesmo da Fiat, que é mesmo da Toro, né, seria ali Sim, Jeep, Toro e RAM. Então essa RAM, né, que é a Rampage, né, que é eu acho que é de entrada, né, sim. ela tá em torno de quanto hoje? Hoje ela 0 km vai estar na faixa dos seus 300.000. E ela você tem ela no estoque como Tem seminovo? tem uma seminova também, Tá em inclusive. torno de quanto? Aí vai depender muito da versão e do ano, mas só que hoje você vai ter ela a partir de 169. Nossa, deu uma caída bem legal, assim, de preço, Assim, né? é porque a gente já tá em 2026, tem dela 22. Ah, verdade. E a Jeep hoje? 2022, você tem o quê? Ela qual o valor? Hoje um Compass 2022 vai depender muito da versão, mas a partir de 95.900, 99.900 você já Nossa, acha. baixou bastante o Sim. Jeep, hein, cara? Porque eu lembro que a Jeep estava 150.000. Mas só que aí é 0 quilômetro, né. Sim, sim. No 0 Mas quilômetro é o Sport, né, 150.000, né? sim, Eu acho que vem Sport, Longitude e limite. a Aí, Limite. claro, ainda vem outras versões, que tem a série S, tem a série Overland, tem a com motor Hurricane, A Commander ainda continua ou não? continua também, continua em linha. Tá com público. Ela compete junto com a SW4, né? E qual outra? Agora tem a Ravo H9, tem o Cara, o Tigo H9, você conhece tem o ele? Tigo 8, não conheci esse carro ainda, tenho vontade muito grande de conhecê-lo, porque falam que é um puta carro, e aí tem que conhecer a tecnologia, já procurei ir atrás de saber da tecnologia do carro, né, que é a Você tem que tecnologia conhecer que até a sua concorrência, né? sim, tem na verdade, por ser seminovo, eu não tenho um concorrente, né. Gostei de saber disso, gostei de A saber gente disso. não existe um concorrente no seminovo, a gente vende o que tem em estoque. Então, assim, eu tenho um H9 para poder vender, ele é meu carro favorito, eu vou ter um Compass, ele é meu carro. Então, assim, a gente não tem uma preferência, que foi o que eu te falei, a grande, jogada dos seminovos é justamente isso, é a questão de você ter esse leque gigantesco na sua mão. Você vai ter N marcas, de N tecnologias, onde você consegue atender todos os clientes. Top. Deixa eu dar só uma pausa aqui, que eu tenho que fazer sempre a gente tem um negócio legalzinho aqui, né? Eu queria que você desse uma focada, Grego, quando você pudesse fazer essa edição, nisso aqui, que a gente entrega sempre um presente aqui para os nossos convidados, né? E aí, essa caneca tem algo muito diferente, né, que eu pedi para produzir. Vou deixar bem aqui, ó, Grego, você dá uma focada nela, mas ela tem um diferencial, né, que é uma caneca padrão, e aqui ela vai acontecer uma certa mágica. Eu vou mostrar aqui para vocês. Só com água quente que acontece isso. Deixa eu virar aqui. Eu fiz agora essa outra caneca, né? Um é de brinde para você, Diego. Uma com seu nome, referente a isso, certo? E aí o nosso produtor também falou, poxa, você não vai fazer uma para mim? Então deixa a gente deixar bem aqui a caneca dele, certo? E essa caneca aqui, ela vira um presente para você, tá? Porque as pessoas que vêm aqui para mim, elas são realmente fora da curva, ela tem um propósito, ela tem resultados, e esse Talks aqui é mais para dar voz. Porque tem pessoas profissionais igual você no mercado que às vezes não tem voz. E aí eu postei, né, sobre você, e aí um amigo, eu acho que você deve conhecer, o Douglas, o carioca, que é dono de imobiliária. Sim, conheço Ele demais, já falou, vendi quando para eu ele. postei, ele falou assim: caraca, dois caras fera que você vai entrevistar, cara. O Diego foi o primeiro cara que eu pude, né, tá comprando um carro com ele, tá? Então esse aqui é o meu presente, isso aqui é água quente, eu vou jogar já já, mas isso aqui vai ficar para você, tá? E essa aqui é a do Grego. Grego, eu vou te devolver aqui, por debaixo das câmeras. Joga essa água fora, senão vai te queimar.
Depois vou te agradecer, certo? E aqui, fica aqui, vou deixar, ele vai trazer água ali, vamos deixar esse aqui para ficar, mas só segura aí pra gente brindar, né, que esse aqui é isso aí, cara. E aí, Diego, tem 15 anos, né? Uma história engraçada muito é que a gente conheceu a versatilidade do Shopping Sul, né? A Sim, gente conheceu como uma feira, né? Porque praticamente era uma feira aquele Shopping era, Sul, né, cara? era uma feira coberta. Cara, uma feira coberta. E hoje a gente vê o desenvolvimento gigantesco daquele bairro, né? Do que eu acho que era um bairro que ninguém hoje estava tão focado. E hoje a gente vê que é o maior bairro de maior crescimento hoje dentro de Valparaíso, com estrutura sensacional e incrível, né, que é referente a isso, né. E ali a Primavera se localiza ali quantos anos já ali? A Primavera se encontra lá tem 18 anos. É uma das Vai. empresas que eh, foi uma das primeiras lojas da Primavera. A Primavera começou em Unai, depois veio para outras regiões. Aqui é uma das lojas mais antigas, onde Valparaíso tem quantos anos? Acho que Valparaíso tem 31, se eu não estiver enganado. nossa, então quase a idade de Valparaíso de Goiás. Então, assim, a Primavera se encontra aqui tem muito tempo. É uma empresa que acredita demais no Valparaíso. E eu também acredito demais no Valparaíso. Aqui a gente tem muita gente vê e fala assim: "Ah, como é que eles falam, gente? É uma periferia de Brasília". Não é isso. Não tem Ah, como mais, né. não tem como mais dizer isso de Valparaíso. Valparaíso se tornou realmente uma cidade onde você vê que cada dia mais cresce. Você que está na área dos imóveis, você Muito comprova culpa isso. da gente, dos Vo corretores de imóveis. Sim, o trânsito é um ponto de melhoria, mas isso também é culpa minha. Somos culpados de É, povoar e colocar carros e pessoas aqui nessa mas, cidade. isso é necessário. A gente está vendo os investimentos que estão sendo feitos na cidade. E assim, eu vejo que há pontos de melhoria, mas só que a gente, se for olhar para trás, já melhorou muito. Nossa, não tem nem comparação. E isso é muito bom, é saber que a cidade está crescendo, tem mais pessoas, cada dia está tendo mais lazer e vai ter mais gente para a gente poder vender também. Graças ao bom Deus, né. É, A sua sorte é que você tem um cliente que ele é sempre recorrente, então sim. você consegue vender para ele ali várias vezes, né. Eu tenho um problema que eu tenho que vender o meu só uma vez, então já é uma conquista bem diferente com isso, né. E referente a todos esses anos, ô Diego, o que que você se graduou de cursos nessa área, o que que você Ah, passou, qual e foram as grandes experiências para o mercado de venda? assim, para o mercado de venda eu formei em gestão comercial, eh, a gente vai muito em palestras, cursos de coach, aprende o próprio aprendizado, o autoaprendizado de você procurar saber. Quando tem lançamentos é sempre bom você estar presente para poder também estar vendo o que está acontecendo no mercado fora, porque o mercado de zero ele impacta diretamente na gente. Então assim, com tudo isso a gente vai ganhando mais a escola da vida, né. Eu Sim. acho que a escola da vida é o que mais gradua a gente, no final das contas, porque nenhuma faculdade, por mais que eu já tenha, mas só que eu não vejo que nenhuma faculdade ensina aquilo que a gente vivencia. O dia a dia. O dia a dia ele é muito diferente. Você tem teorias e a teoria, a grande maioria das vezes, não se consegue colocar dentro da prática, né. Tem coisas que você vai aprender que você nunca vai conseguir usá-las da maneira como foi passado. Você pode até adaptá-las, mas conseguir usar da mesma maneira é difícil. Imagino. A gente geral eu sempre falo o seguinte, é que tem quem cria e tem quem copia, né. Geralmente o Sim. pessoal gosta de copiar, e eu acho que quem sobressai no mercado sempre é aquele que cria, que quebra a cabeça, que estuda, que sempre faz essa diferença. E a sua trajetória como vendedor, né, como é que foi essa questão até você se tornar gerente? Como é que foi essa andada, esse ponto e essa virada de chave que você teve, assim, você ficou quanto tempo como vendedor? Como é que foi essa questão de ser campeão de vendas, é isso? Então, em todos os locais que eu passei, sempre eu fui o ponta, primeiro, segundo, nunca fui contente com essa questão Do de s comodismo. de ser acomodado, sempre era superação pessoal: "Ah não, vendi bem esse mês, eu posso vender melhor ainda no próximo". E assim, quando você pensa dessa maneira, automaticamente é inevitável você estar sempre nas cabeças, estar brigando para ser primeiro colocado. E é algo que eu aprendi isso com um antigo gestor meu, que ele falava que só existe o bom até aparecer o melhor. Boa, gostei dessa. E eu sempre levei comigo que eu tenho que ser o melhor.
independente do local onde você esteja, com as condições que você tem que fazer o melhor que pode com as condições que tem e da Ótimo. maneira como pode. Então você procura dar o seu melhor toda vez. Se te dão uma meta, se eu conseguir a meta para mim, ela é somente a manutenção da cadeira. Perfeito. Você fazer a mais é o que te destaca dos outros. Ótimo. Então É ser fora da caixinha, né, ser é fora da é curva que é sempre esse pensava a de fazer é algo. esse a mais que eu sempre procurei fazer. Que é quando todo mundo tinha preguiça de ligar, eu estava ligando, quando o pessoal estava só mandando só mensagem, fazer uma lista de transmissão, enviar para os clientes, se dar o trabalho de li muitas vezes a pessoa na hora da entrega não pega um básico que é: "Você pode me passar você me permite postar? Qual que é o seu Sim, Instagram?". Vo sim. Você marcar o seu cliente, você não você colocar aqui a data de aniversário se tiver, um pouco de tempo, meus parabéns, porque quando você salva, você parabenizar a pessoa. Já fiz muita venda fazendo isso. A gente salva, a gente tem os dados do aniversário, eu boto ali no meu Google Agenda e aí bate. Aí eu ligo para o cliente. Uma das estratégias. Oi, fulano. Oi, dona Maria, tudo bem? Tô te ligando para desejar um feliz aniversário. Como é que você tá? Eu quero te desejar. E eu vou fazendo aquele lobby, né? Ela vai falar, e meu apartamento? Eu falo, dona Maria, calma aí. A gente tá falando do seu aniversário. Aí depois eu desligo. Pá. Desligo, aí eu volto e falo, ó, o seu apartamento tá no processo de construção, vai demorar 6 meses, ó isso, ó, a gente vai entregar a chave daqui a pouco, porque eu acredito que muito vendas é sobre acolhimento, tá? Porque o que acontece? Como é que eu quero ser atendido? Como é que eu vou ser atendido? E eu acho engraçado porque, como eu trabalho já com vendas, você teve um grande diferencial de explicar como é que era o funcionamento, o porquê desse carro, como é que era a valia, que eu não ia perder tanto. Cara, eu achei incrível isso, porque você vender para vendedor é muito difícil. Sim. Certo? E aí, é essa pergunta que eu tô falando pra você. Com quanto tempo você já foi campeão, assim, logo de cara? Quanto tempo depois você demorou a engrenar com essa questão? Ó, com o carro foi um pouco mais complicado, porque a gente se torna você vai entender bem que quando a gente se torna um vendedor high ticket, eu falo isso até para os meus vendedores, é que a gente não é referência quando a gente chega nesse mercado. Querendo ou não, é uma venda de confiança, você está comprometendo a vida de uma pessoa 4, 5 anos. Sim, Às vezes você: "Ah, vou pagar à vista", mas querendo ou não, a pessoa desembolsou ali 100, 200, que seja 30.000, o valor que for, mas a pessoa teve todo um trabalho e confiou no seu trabalho para poder sim, vender algo para ela, que vai ser útil para ela. sim. Então, eh, demorou um pouco mais para poder me tornar esse vendedor que era o primeiro colocado, que esse daí eu posso dizer que levou o quê? Mais de um ano, para poder começar a me consolidar e criar. Mas só que você vê que a coisa vai colhendo frutos, é quando você começa a receber indicações, porque você vai vendo que o seu trabalho está sendo feito de maneira e eu sempre falo da seguinte maneira, que o básico é fazer aquilo que a gente é muito julgado. Quem é de vendas, o pessoal tem muito aquela: "Ah, lábia do vendedor, o vendedor é picareta, isso, aquilo, outro". Não. Você ganha clientes de verdade, vai crescendo de verdade falando a verdade. Sim. Falar a verdade é primordial. Falar assim: "Quanto tempo de prazo para entregar meu carro?". "Não, seu carro vai entregar com 30 dias, porque esse carro aqui é um pedido". "Não, esse carro seu aqui tem que fazer isso, isso e isso, vou levar 10 dias". "Não, esse carro aqui seu tá todo ok". "Ah não, esse carro já aconteceu isso, isso". "Não, esse carro é assim, assim, assado". É explicar para o cliente, mostrar para ele a verdade. E isso gera confiança. Sim, E sem dúvida. consequentemente vem a indicação. E quando o cliente vem indicado, 70% da venda ela já foi feita por outra pessoa, porque outra Verdade. pessoa vendeu por você. Verdade, verdade, verdade. Você chegou num local, é o que eu falo que a indicação ela vai muito longe, porque você chegou num local onde você não está. Verdade. A pessoa chegou por você e falou de você, Cara, eu não tinha olha que são 10 anos, eu não tinha pensado nessa coisa. Você chegar em um lugar aonde você não tá, sem marketing, sem publicidade, sem e nada, quem te fez vender tão cara, que foi legal, outra que legal. pessoa. Quantas vezes você não recebe uma mensagem: "Olha, estou entrando em contato com você porque fulano me indicou". Sim, sim, todo dia, cara, todo dia, graças a Deus. Então, isso é o quê? Você fez um trabalho de maneira correta, fez tudo o que cabia a Poderia você, fazer, fez bem feito, e agora quando vem essa pessoa indicada, ela já está confiando em você. ótimo. Porque aquela pessoa que foi o indicador,
Aquela palavra daquela pessoa tem valor para aquela que foi Sim. indicada. E se torna prova social, né, ou prova Sim. real do trabalho que fez, né. Então o restante mais é você só achar um produto que vá casar e fazer o que você já sabe. Agora uma pergunta bem legal que eu estava aqui bem aqui calculando, né. Qual foi o carro mais caro que você já vendeu? O carro mais caro que eu vendi foi uma Ram, quer dizer, uma Ram não, uma Ranger 2025, 300.000, E o cliente paga o financiamento à vista? pago à vista. Eita glória! Chega a comissão, cantou na mesma hora. E o mais impressionante é que quanto mais caro o carro, mais o cliente paga à vista, a Sério? grande maioria. Caraca, que coisa. Vamos lá, eu não quero saber especificamente o valor, mas quanto que geralmente um bom vendedor de carro ganha? Varia, Um varia muito. bom, não estou falando mediano. Quanto que seria a base média de uma comissão de carros hoje no mercado? Ó, Tô falando de não tô falando do gerente não, tô falando do não, Diego vendedor vamos naquela época. vamos falar assim, ó, o bom vendedor, ele não pode receber hoje menos que R$ 10.000. Ele não pode Ó, receber menos que isso. Sendo um bom vendedor, não, de maneira alguma. Agora tem gente no mercado hoje que ganha 50. sério? Tem. No mercado de hoje? No mercado de Com as hoje, taxas de juros que estão hoje? tem gente ainda que tá ganhando isso. Quantas Mas só que assim, ó, qual a média de vendas dessa pessoa? cara, tem gente hoje que tá vendendo 50, 60 carros ainda no mês. Sério? Sério. Mas só que a loja tá vendendo 300, 400 carros. Tem vendedor ainda de carro que ganha isso. Só que não são todos. São casos bem raros, né. Ah, as marcas de elétrica estão no auge, estão vendendo muito. Tem lojas que tá vendendo a loja num dia 200 carros. Você vê, influenciadores postando, a própria loja postando, vendendo no final de semana. O bom que você já entrou na vertente que é isso que eu ia perguntar, né. Você falou que carro elétrico hoje está muito na moda, Sim. referente a isso, e você já está há 10 anos aí a carro a combustões, né, principalmente materiais, fósseis, né, que se diz assim, Aham. combustíveis fósseis. O que, na sua opinião, tem quanto tempo agora que a gente está mexendo com o mercado elétrico? 5 anos? A verdade é que a questão do elétrico e do híbrido, ela já existe há muito tempo, né. O carro elétrico, a tecnologia do elétrico ela foi criada há muito tempo atrás, até mesmo primeiro do que o carro a combustão. A primeira ideia de carro vinha com questão elétrica, e aí quando você vai em trazer, ele já morreu 3 vezes. Só que antes não tinha a infraestrutura que tem hoje no mundo. Hum. A questão de usinas hidrelétricas, o suporte, locais para poder carregar e tudo mais. E assim, as baterias antes também não eram tão duradouras. O Brasil poderia ter tido A maior a maior produtora de carro, porque ela é o lítio, né, e a gente é um sim, dos maiores produtores de lítio do mundo, né. mas eu falo, ainda vou além. Quando a gente vai pegar nos anos 70, a gente tinha o Gurgel. O Gurgel era um projeto de um carro elétrico, e não investiram na tecnologia no tempo. E aí foi um que morreu aqui no Brasil e já tinha morrido lá fora. E quando foi agora, começou com o Elon Musk, né, com os Tesla, investindo no elétrico, e depois veio o pessoal da BYD que estourou e, A claro, maior vendedora de carro elétrico do tem mundo, né, tem hoje. sim, hoje é a maior vendedora de carro Até elétrico do passou mundo, até da Tesla, né. só que eles investiram muito antes e ficaram escondidos, né. Que a BYD o dono da BYD, ele produzia baterias para Nokia. Então, quando a gente vai olhar, o cara querendo ou não, a gente que está no Brasil, a gente popularizou isso, né, falar que bateria de Nokia era quase eterna, porque você quase não carregava. Isso é Então, verdade, de não. bateria o cara entende muito, e ele foi vendo que precisava de componentes e tornou o carro elétrico mais acessível. Viável, né. Tanto é que, outra coisa que eu acho que o carro elétrico agora não morre mais, no meu ver, é porque o grande problema do carro elétrico era o quê? Demora para carregar. Ah, tem gente que leva 8 horas na casa dele, se for poder carregar no eletroposto, vai levar 1 hora mais ou menos. E anda Acabou em uma autonomia de 300 só quilômetros. que acabou de chegar no Brasil, o primeiro carregador fora da curva, 5 minutos, Sério? 5 minutos recarregado. É a tecnologia que estava lá fora, chegou no Brasil, a gente tem inclusive em Brasília, tá, Sério? que é o primeiro que foi colocado, e agora estão Popularizando vai e popularizar, então assim, no meu ver, agora é um caminho sem volta, tanto o elétrico quanto o híbrido,
eles vão se popularizar cada vez mais. E com isso, tá dando a demanda do combustão se tornou mais Continua barato ou não? tá forçando. O que acontece? Na pandemia, a gente teve uma alta muito grande no preço dos carros, e quando foi agora, os chineses começaram a trazer muitas marcas com muita Eu tecnologia. lembro que você até lembra que você falou pra mim: "Ó, você acha que no mundo só tem essas marcas?" Aí você pegou e mostrou um leque pra mim. Sim, Com quantas marcas você falou que tem? na China, não lembro agora de cabeça, mas só que ali naquele quadro que eu te mostrei, nada, tinha uns 60 Pra fácil, mais, para né. mais. A China hoje é a maior produtora de carros elétricos ou vem o Japão, os outros? Qual que Não, você a maior produtora é a China, é a China? tanto é que a BYD é a maior produtora Do mundo, né. do mundo, né. Então, assim, fora as outras marcas também, tem, que vem com não só com o elétrico mesmo, mas o híbrido também. O híbrido é uma outra opção muito boa para quem ainda tem desconfiança na questão se o carro acaba não tiver energia no local, então o híbrido tem híbridos que estão fazendo 1.200 km de autonomia. Eu acho que é o Song Plus, né, se eu não me engano. A gente tem o Omoda hoje aqui, que é o Omoda 5, que é um carro que Nossa, que carro lindo. lindo, 159.000, Diego. muito. Você vê, o carro tem preço, tem qualidade, e aí Tecnologia, tecnologia, e aí fez as outras marcas ter que repensar, né. sim. Então, assim, não tá mudando, não é porque o carro é a combustão ou porque o carro é porque as outras marcas pararam no tempo e pararam de investir em tecnologia. Sim. Só foram só: Muda só o farol, muda uma amortece. coisinha ou outra e bota preço, muda um pouquinho ou outro e cheio de plástico. E esses carros vieram com o quê? "Ah não, eu tenho tecnologia de verdade, tenho sistemas de segurança de verdade, eu tenho qualidade Som, e né, consigo entregar preço". sem barulho. Pô, mas dizem que É, é um o carro mundo de tá pilha. O que que você acha dessa do que você o acha do mercado? Não, realmente, assim, não somente em vendas, mas o que que você acha? Porque, assim, você vai me desculpar, cara, eu sou apaixonado pelo ranco do Mustang. Eu não sou muito do cara de BMW, se aham, eu fo porque, assim, há mercados, né, é igual assim, vamos dividir. Quem compra Civic, é muito difícil comprar um Corolla, porque diz que o Corolla é do vovozão e o Civic já é do mais jovem. E aí a gente sobe para a próxima prateleira, vem a BMW e a Mercedes. Então quem compra o Civic vai comprar a BMW, mas quem compra o Corolla vai comprar compra só a Mercedes. Mercedes. E aí vem nessa questão também. Eu sou apaixonado pelo Mustang, cara, eu sou apaixonado tanto pelo Mustang, tanto aquele outro que é muito similar a ele, o Mustang e o... Camaro. Não, tem um Qual o outro que você tá falando? Não, tem um George... Tem muitos. Não, não, é porque assim, a gente falando abertamente, tem um Mustang que é o cavalinho, não é isso? Sim. Que é o cavalinho e tem um outro, cara, que eu esqueci. Ah, eu estava vendo outro, era outro carro que eu estava vendo que aquele que eu fiz o vídeo que eu estava lá andando em Balneário Camboriú era um Dodge Charger, cara, que, mano, aquele ronco... Ah, você pega e vê o ronco do motor desse carro, é lindo de ouvir. Nossa, cara, Só que assim, o só que o que acontece, é um carro que não é tão acessível a todo mundo, é um prêmio, né? é um carro premium, é um carro que não é todo mundo que consegue pilotar, tanto é que você tem vários vídeos de gente que pega um carro desse e saiu da concessionária, já bate o carro, Por causa da tração. por causa da tração traseira. Qual a diferença da tração traseira para frente? A Justamente, ó, a tração dianteira, a a força do carro é jogada nas rodas dianteiras, automaticamente o carro sai. E quando ele é traseira, qual que é o grande diferencial ainda, quando você vai botar uma marcha mais reduzida, o torque vai nas rodas traseiras e o carro joga mais, porque não tem peso. Na tração dianteira, por que que o carro não é de jogar na tração? Porque tem um motor lá, querendo ou não, tem o motor, tem caixa e isso torna mais peso e dá mais estabilidade para Estabilidade. aquele torque que vai ser colocado lá. Então, assim, nos demais, aí você voltando na pergunta que você me fez, qual que eu prefiro? Na verdade, eu não tenho uma opção. Não, isso tá muito Verdade. vendedor, tá? Não tá querendo se Não, complicar só pra é dizer é porque... porque realmente eu não tenho um carro que fala assim: "Nossa, esse daqui é o Não, carro". qual carro? Não, você tem um carro que você tem Por incrível que preferência. pareça, é porque todo dia você pode se apaixonar por um carro diferente. Tá, Ó hoje você tá apaixonado por qual carro? Vamos ó, ser muito sinceros. um carro que eu gostei muito do Jayco 7. Achei o carro lindo, eu nunca tinha visto o carro, É aquele que abastece com energia solar ou não? não.
Esse também é híbrido. Eu não tinha visto o carro, pessoalmente. O carro é É fantástico. como um Tigo, sabe o carro que eu fico apaixonado? O Tigo 8, cara. Sim, Tigo 7. são Nossa, são quanto que carros tá um carro desse hoje? um Tiggo 8 hoje, você tá querendo ele seminovo, novo, como é Não, que você seminovo, seminovo. Vamos falar. é, Porque novo, eu acho que, assim, eu tenho um pensamento, se tiver errado, você me corrige. Porque é igual que você falou. Novo só tá dentro da concessionária. E placa hoje já é seminovo. Então você já perde 30% ali de valor de mercado. E eu acho que o ideal, tipo, vamos supor, a gente tá em 2026, você pegar um 2023, 2024, tu não vai pagar um valor tão caro, vai pegar um carro praticamente novo, porque eu lembro que a gente estava negociando o Tigo 7 há um tempo atrás, você estava com 60 mil rodado, cara. É novo, o carro 2 sim, anos, tá entendendo? Então, assim, e é um baita de um carro, eu falo isso porque também tinha aquele outro deles, que era sedã, aquele branco, que você lembra que eu o ofereci? Arriso 6. Como é? Arriso 6. Nossa, que carro incrível, cara. Eu acho que dava para bater de cara com o Civic. Eu acho que o primeiro carro que competiu com esses mercados nacionais que a gente já está acostumado foi a Caoa Chery, né? Sim, Que foi ela que inaugurou, se não me engano, a fábrica dela lá em Anápolis, não é isso? sim, E aí o que acontece? São carros que hoje, o Tigo 7 e o Tigo 8 está em torno de quantos? Tem no seu estoque? tenho no estoque. Assim, hoje você encontra o Tiggo 7 de 130.000 pra c Sério? acho. Tudo vai depender somente do ano, qualidade do carro. Então, assim, tem carros que você vai pegar pouquíssimo rodado, tem que ter atenção a isso também, porque as pessoas acham que o carro está pouco rodado ou muito rodado é ruim. Quer dizer, acha só o que o pouco rodado que é vantajoso, mas na verdade não é bem assim. Você rodar pouco também, ainda mais no decorrer dos anos, também é um uso severo. E muita gente não sabe disso. Como assim? É porque o que acontece? Eu fiquei com dúvida. O que que seria um uso severo? É quando você está usando o carro de maneira meio que inadequada, né, ou forçando ele. Para pensar o seguinte, você tem um carro hoje 2000 e você pega um carro 2016, e esse carro tem somente 50.000 rodado. A gente está falando Um de carro de 10. garagem. Sim. Aí o pessoal fala assim: "Pô, esse carro aqui é um carro de garagem". Só que é um carro que ele no decorrer de 10 anos, né, ele já andou 10 anos, você pega aqui 10, 50, ele só rodou só 5 mil. 5.000 por ano, foi pouco. Isso é ruim. Isso é ruim. Se ele não tiver feito a troca de óleo desse carro a cada 6 meses, em vez de fazer a cada 1 ano, ele pode ter comprometido o carro. Por quê? Porque Caraca. muitas vezes o trajeto que ele foi, o óleo não percorreu o motor todo, não deu tempo de esquentar, não chegou à temperatura ideal para o carro, entendeu? Então não é só o carro Uma muito série de rodado. fatores. Hoje uma média, que faz com que o carro é considerado muito bom ainda, é uma média de 15.000 por ano. 15, 20.000 por ano que você rodou, tá excelente. Mas por Ah. conta da Uber, né, e outros fatores aí, porque as distâncias ficaram maiores de muitas coisas, ainda mais a gente que é da região do entorno, que tudo é um perto longe, né, então acaba que a quilometragem dos carros subiu demais. Hoje a média, o pessoal é de 25 a 30.000 por ano. É bom ou ruim? Então, é a média. Agora tem carros, que nem mesmo o pessoal que é de Uber, tem clientes que rodam 100.000 por ano. A gente pegou na loja esses dias um carro 2025 com 167.000. Ué, Então é uma pessoa que roda muito. Isso também é um uso simbólico. Então assim, o ideal é um carro estar com 15, 20.000 por ano ali, por ano. tá excelente. Um carro até 100 mil reais nessa pegada, você falaria o quê? Qual carro, qual quilometragem que ele teria? Ó, vamos pegar aqui hoje um carro que ele for 2022. Se a gente for analisar, um carro desse com até 80.000 rodado, tá excelente. Qual carro que você compraria até 80 mil reais 2022, hoje? Você tem no estoque? Porque assim, eu Ó, acho que o carro era pra... hoje você vai ter o Creta nessa faixa de preço. Bom, Você encontra HR-V, você encontra Compass, você encontra com essa quilometragem? com essa faixa de quilometragem. E Você esse acha? carro ainda duraria quanto tempo a mais, você acha? Aí tudo vai depender daquela ferramenta que eu te falei já algumas vezes. Ela fica ali entre o banco e o volante. Esse é o grande É, diferencial, né? porque o pessoal não, muitas vezes não quer fazer a revisão preventiva e prefere fazer a corretiva, né? Porque a preventiva é o quê? O carro deu certa
muita gente acha que é só óleo e filtros, e não é. Tem uma bomba d'água, tem uma correia de alternador, tem outras peças do carro que precisam ir trocando no decorrer do tempo. E você vai fazendo a troca periódica normal, porque é desgaste natural. E se Sim. você não faz isso, consequentemente você vai ter que morrer na corretiva, que aí se torna muito mais caro, que quando já foi o problema. Caraca. Hoje o que que é importante para uma avaliação do seu carro? Vamos supor, eu tenho um carro X e quero ir lá trocar na concessionária, e quais são os principais pontos e fatores que vocês olham, analisa para poder dar um dinheiro para poder dar aquele O passo? principal ponto para qualquer avaliação é estado de conservação e quilometragem. São os principais pontos. Esse é o definidor de qualquer avaliação. O estado de conservação, quando a gente fala de estado de conservação, quais são os principais fatores desse estado? Pneu, o Você quê? vai olhar pneus, lataria, você olha a estrutura, você olha interior, você vai olhar, vidros, você olha tudo do carro. Acaba que um avaliador é um profissional que às vezes ele não é tão valorizado quanto ele deveria, e ele está olhando não só uma coisa do carro, ele não olha, não chega lá e só tira a foto, ele está olhando outras coisas do carro. Um parafuso, né, talvez, Sim, que você não então con assim, tem várias coisas que entram na avaliação, mas os fatores principais são justamente esse: pneu, lataria, estrutura e interior. É o que mais vão olhar, fora a quilometragem, que nem eu te falei, é um dos fatores primordiais. O que que é laudo cautelar? Laudo cautelar, ele é um laudo para poder verificar a estrutura do carro, né, e não só a estrutura, né, ele vê passagem de leilão, ele vai verificar se o carro já teve sinistro, se o carro já foi roubado, vai verificar se esse quando ele vai olhar, vai ver se o carro já teve um chassi remarcado, se esse carro está com numeração de motor condizente com a base BIM, várias ele entra com pegando mais a fundo do carro, ele vai atrás da história do carro, por assim dizer, né, porque muitas vezes você vê um carro, ele tá lindo, mas a estrutura dele é toda batida. Esse carro às vezes já foi batido de frente, traseira, as longarinas estão amassadas, o chassi já não tem carro que não pega nem alinhamento, dependendo do Nossa. tipo de dano que aconteça. Então assim, e o cara foi lá, mandou fazer um serviço, porque não se passou na seguradora, vai registrar no laudo, mas muitas vezes a pessoa pega e não faz com particular, porque não tinha seguro ou algo do tipo, então não vai ter esse registro. Então o vistoriador que está olhando, ele vê a estrutura e consegue identificar. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu tô olhando muito isso na internet, e parece que virou uma febre, né, parece que o algoritmo tá me entregando cada vez mais, porque eu estava estudando isso. Me explica o que que é um carro de repasse, só para eu entender. Um carro de repasse é um carro que a concessionária, as grandes concessionárias, não têm interesse de vender esse carro dentro da loja, Sim. né. No caso, eu tenho um carro lá, você vai me entregar esse carro está com uma quilometragem que eu não vendo para o cliente final, dentro da loja, ou então ele está com, um custo muito grande para mim e eu não tenho interesse nesse carro no momento. O que que será feito? Eu vou pegar esse carro, de qualquer maneira, eu não vou deixar de fazer um negócio com você, mas esse carro eu não vou destinar ao cliente final, eu vou vender para um lojista que é parceiro, e esse parceiro lojista, ele vai comprar o carro e ele vai vender. Ele vai se dispor de arrumar esse carro para poder vender para o cliente final dele. É um carro que eu não tinha interesse, mas para ele, ele teve, ele comprou de mim e Mas é perigoso comprar esse carro de repasse? Porque assim, eu vejo muito assim, carro de repasse, Jeep Compass, 25.000 de mais. Geralmente é o quê? Esse carro já tem um problema, alguma coisa do tipo? não, é porque o que acontece, Que aí fala assim, carro de repasse sem leilão, sem financeira, sem isso. O que que seria isso? ó, É um carro bom, não é? O que que você acha? sim, são muitos carros de repasse são carros bons, é porque hoje, tem é feito uma peneira, né, as concessionárias trabalham com carros só até certo ano, porque os bancos muitas vezes só financiam os bancos que estão dentro das concessionárias, a grande maioria só financia só até tal ano, alguns bancos só financiam só até 8 anos, tem bancos que financiam um pouco mais, mas a grande maioria dos bancos que estão dentro das concessionárias só financiam no máximo de 7 a 8 anos. Então a gente está falando que até um carro 2019 esse ano financiaria. Financiaria, se for um carro dependendo do banco, se for um carro 2018 ele já não financia, Sério? entendeu. Mas só que aí, a grande maioria dos bancos que estão dentro das concessionárias, eles trabalham com certa idade. Os que estão em outras lojas, alguns bancos trabalham com
e aí é onde entra esse pessoal que compra esse carro para poder financiar, mas só que também essas taxas são mais altas geralmente, porque, que nem eu te expliquei lá no início, quando o carro é mais velho, automaticamente a taxa de juros também se torna mais alta. Aí você pega, o carro tá com uma KM que eu vejo que eu não vou conseguir vender na loja, eu disponho esse carro para o repasse e a pessoa, Você tem carro de repasse na sua loja? sim, a gente tem o nosso setor de repasse, né, na verdade, que ele cuida de todas as lojas do Grupo Primavia, não é só O da minha cliente loja. consegue final ter acesso ou Não, somente vocês? esse daí é somente O com interno, é seja algo somente interno. é algo interno, o carro entra, ele vai para o setor do repasse, tem hoje uma plataforma, né, que tá para os lojistas que é do ramo de carro, e esses lojistas compram por dentro dessa Não, eu vou plataforma. querer comprar um carro de repasse, me ajuda aí, cara. Cara, eu acho incrível, porque esse mundo do carro, ele te dá uma caderneta igual imóveis, né, quando eu falo para os corretores que quando você entra para o corretor, né, você tem 10, você compra imóvel usado ou novo, isso, e aí vai, né. E os carros, eles são mais abrangentes, melhor ainda no mercado, porque é uma caderneta gigantesca. Então você tem um carro seminovo, tem um carro novo, aí você vem agora o height, né, o height ticket, que fala, o auto ticket, e aí agora vem o repasse e tem de leilão também, né? Sim, tem o de leilão também, que aí é até um ponto que eu acho que devia mudar, né, porque quando você pega um leilão da financeira, o que que é um leilão de financeira? É quando o cliente deixou de pagar Sim, e o banco tomou. sim, O que que isso desabonou o carro? Nada. Não mexeu na estrutura, não mexeu em não atrapalhou o carro em nada, até mesmo porque quem estava usando esse carro geralmente estava cuidando do carro, sim, só não estava dando conta de pagar. sim, Então, quando você vai para esse ponto, no meu ver, o carro leilão financeira não deveria, ser um impeditivo e nem vir em documento, sim, porque o carro de leilão, muitas vezes, muitos deles não financiam, tá? Você só consegue negociar ele à vista. Você compra à vista, vende à vista, mas financiar não é todo banco que vai financiar. Geralmente o banco que colocou esse carro no leilão é que consegue financiar esse carro. Mas é um leque muito grande que a gente tem. Então, se você pegar esses carros e começar a tirasse não colocasse no documento que esse carro foi de leilão por conta de financeira, já seriam mais carros que poderiam ser vendidos. mas impacta na hora de refinanciamento? Porque, Sim, assim, eu sei que sim, com esses o carros carro de o leilão carro de parece que tem algum problema, não é o isso? carro de leilão, como vem no documento, grande maioria deles, você tem que, você compra mais barato e também vende mais barato. Sim, Hoje dentro da concessionária você vai pegar carro de leilão, às vezes com 40%, 50, 60% da FIP, tudo depende do carro também. Mas só que você não paga mais do que isso, entendeu? aconteceu um caso, eu até queria uma orientação sua, de um pessoal conhecido, eu não posso falar de onde é, mas é o seguinte, tinha um carro e vendeu o ágio desse carro. Certo. E essa pessoa que comprou o ágio, sumiu e parou de pagar, para fazer aquela futura quitação. Uhum. E aí as pessoas estão cobrando a primeira pessoa Sim. referente a isso. E aí essa pessoa vai ter que perguntar para mim, eu falei: "Cara, eu vou perguntar para um amigo, a gente vai até conversar essa semana", e parece que essa venda de ágil desse carro é algo, parece que é ilegal, é referente a É isso? porque o que Como é que a acontece? pessoa se resguarda? O processo correto é o quê? É você vai vender o ágio do carro, a pessoa vai te pagar, você faz a transferência de financiamento. Você já transfere o Hum, financiamento para essa pessoa. não só a procuração. Sim, não é só o processo correto seria esse, não é o processo que é praticado, né. Mas o processo correto seria esse, seria: "Olha, você está vendendo carro, você liga no banco: "Ó, tô com o meu carro aqui, quero tô vendendo ele, quero transferir o financiamento". Aí o banco vai fazer uma nova análise do financiamento para aquela pessoa que está comprando. Sim, Mas geralmente a pessoa que compra A já é o quê? É uma pessoa que ela já não tem nome, a grande sim, maioria das vezes, ou tem intenção de fazer isso, de sumir com o carro para poder fazer uma futura quitação, para sim. poder ter uma vantagem financeira. Então, assim, geralmente quando você vende um ágio, quase sempre quem é o proprietário é a pessoa que se dá mal. E aí, quando acontece no caso desse que acontece, que a pessoa sumiu, tem algo como a pessoa se resguardar? Não tem um Nesse ponto aí, você assumiu o risco.
porque você Hum. vendeu de maneira errada. Você sabia que estava fazendo algo que e aí não tem como você fazer a transferência de financiamento, porque essa pessoa não vai querer transferir, né. E somente agora se fosse uma venda à vista, aí teria como, hoje tem meios, né, de você ir até a antiga pequenas causas, fazer um termo e dar entrada para o juiz poder emitir um documento, mas isso em vendas à vista, onde a pessoa some e nunca transferiu o carro. Mas nesse caso aí, onde tem alienação, banco e tudo mais, só está sobrando para o proprietário. Então ele se lascou, vai ficar sujo pro resto da vida no sistema. Ou até o cara fazer quitação, né? E se esse cara nunca faz a quitação, ele vai ficar com a dívida eterna. Sim. Caraca, cara. Que pena que a pessoa vai estar vendo isso aqui e vai ficar triste, porque aconteceu com uma pessoa bem conhecida da gente referente a isso. E é mais comum, né, também hoje, com essa questão das taxas e as prestações serem muito altas, as pessoas não estão conseguindo pagar, né, de maneira expressiva e perdendo com isso, né? E o que que impacta essa taxa de juros que a gente tem hoje no mercado em questão de valor de prestação, Diego? Porque eu lembro que antigamente a gente conseguia prestação de R$ 1.200. Hoje parece que qualquer financiamento sai a partir de R$ 2.000. Mas não é só isso, né? Tem várias questões. A gente vai pegar que antes você achava carros de R$ 30.000 para poder Nossa, já financiar. foi. Eu comprei um Só com que hoje você. você não acha mais esse carro. Hoje o carro mais barato você vai achar no mercado aí, eles estão 50, 60, 70 e Por assim causa dos vai. juros, por causa Não, dos por impostos, o que que por é? por conta do preço ter subido mesmo, que nem eu te falei, na pandemia teve aquela alta, e isso aí as pessoas não pararam para pensar, mas foi a depreciação mesmo do dinheiro que aconteceu, e Sim. acabou que tudo subiu, não foi porque tudo subiu, é porque o dinheiro parou de valer, né. E aí acabou que uma coisa levou a outra. Caraca. Se o dinheiro está valendo menos, você vai ter que gastar mais no mesmo material, concorda? Sim. Então é assim que um exemplo é essa caneca aqui antes ela era R$ 10 para você, e você tinha R$ 10, só que como o dinheiro foi inflacionando e seu dinheiro foi valendo menos, aqueles mesmos R$ 10 passaram a a valer somente 5. Você vai ter que arrumar mais 5 para poder comprar a mesma caneca, entendeu? Caraca, agora eu vou falar um negócio pra você. Basicamente é isso, né. Mas, aí você pega que tudo subiu, a gente tinha carro popular antes da pandemia, né, de R$ 40.000, hoje o carro popular ele é R$ 70.000, o mesmo carro. O C3 é R$ 70.000? É Não, o C3 hoje está saindo por 55.900. o carro mais barato É hoje o do carro mercado? não é o carro mais barato do mercado, tem outros que você vai achar mais em conta no seminovos, você acha carros mais baratos, porém é mais difícil de achá-los. Não, mas hoje dentro da sua carteira, se Agora chegasse agora alguém vamos lá pegar aqui, ó, querendo. 0 km, que é a base do preço vai partir do zero. Um 0 km, nós vamos pegar aqui um Renault Kwid. O Renault Kwid antes era 40.000, ele completo, hoje o mesmo carro é 70, Meu Deus. entendeu? Até o produtor ficou. Aí assim, você pega, essa é esse é o carro, tá Qual o vendo? carro mais vendido hoje mais barato do Brasil? É o Carro Mobi? Não, o carro mais vendido do Brasil hoje é a Estrada, ainda é a Estrada que é o carro mais vendido. Isso é Sério? porque a Estrada quando coloca mais vendido é porque entra com frotista, entra com outras coisas, entra com CNPJ, não é só cliente final. Quando você vai somente para o cliente final, atualmente no varejo, o mais vendido, se não me engano, que eu não vi a atualização desse mês, estava sendo o Dolphin, estava sendo o BYD Dolphin, né. Mas eu tenho que me atualizar desse mês, que eu não parei para poder olhar qual foi a virada. Você falou um negócio que é até interessante, né? Tem diferenciação em estar comprando carro pelo CNPJ e carro pelo CPF? No 0 km sim, no seminovo não. Porque eu acho que para comprar um carro novo tem até uma certa. Você tem alguns descontos que a fábrica dá, e tem aquela modalidade que é a PCD, que é para pessoa física, né, mas que é onde tem descontos e isenções do governo. Ou taxista também, que também tem essas isenções, né. Mas para CNPJ geralmente tem os descontos de fábrica, e isso cabe mais em carros utilitários geralmente também. Cara, porque, tipo assim, eu tô precisando comprar um carro, e aí eu tô meio que nessa pesquisa, né? Quero até me aconselhar com você. Cara, eu tô com um valor X, e aí eu tô pesquisando. Será que eu compro pelo CNPJ? Será que eu procuro um seminovo? E hoje é um carro que me serve tanto para trabalhar, né? E um carro que serve tanto para cá. Ó, O que que você indicaria eu vou hoje? puxar a sardinha para o meu lado, né.
Eu vejo do seguinte, a vantagem de você comprar o seminovo é é justamente isso. Hoje, que nem você me falou: "Diego, com 80.000 reais, o que que a gente compra?" Eu te falei os carros. E no 0 km você falou assim: "Ah, com 70.000, o que que você compra?" Entendeu? Entendeu? Então, assim, você sobe quando você, Um seminovo você compra o quê com 70 mil? no seminovo, a vantagem é o quê? Que você vai ter uma quantidade de carros e você tem carros que são geram você desce o ano, mas você ganha em Então, qualidade no carro. qual um carro que você Eu compraria não com 70 mil? Você sabe muito bem que eu sei o seu coração, eu sei o que você gosta. Eu não vou falar agora. Aí é maldade, pô. Não, eu só tô perguntando assim pra gente ter uma base comparativa, porque 70 mil eu compro um novo, um Quid. Mas hoje você indicaria qual carro com 70 mil reais? Hoje você compra um Creta, Um Creta, você 70 mil. você acha você pode É um Quid achar maior, o Creta. sim, mas só que você acha assim, ó, você pode achar um Duster, você tem o Nossa, C4, uma Duster. tem Ô, paixão que eu tenho naquele carro. tem um Eu amo Duster, cara. Eu amo a Duster, por incrível que pareça. sim, você Tem acha Civic de qual? De 70 vo mil você vo compra você qual? você acha muitos carros, né. Hoje você compra um Civic 2015, você pode achar nessa faixa de preço, Verdade. um G9, né, no caso, você sim, que é um carrão, Qual? o X35, Ah, que é um X35, carro né? é um carro confiável, de uma motorização Tem excelente, mercado ainda, tem né? mercado, ele sa Tucson não, né? Diz que Tucson é o meu perigoso, né? o Tucson, na verdade, é porque a gente tem uma pegadinha no Brasil, né, a gente vende o mesmo carro com nomes diferentes, né. Poxa, como assim? É porque a Tucson, gente, para quem não sabe, é o seguinte, tem a Tucson primeira geração, a X35 nada mais é do que a segunda geração do Tucson lá fora. E a gente trocou o Como é nome que aqui. é? A X35 é a segunda geração do Tucson lá fora, mas a gente trocou o nome aqui. Aí depois vem o New Tucson, que é top também, e o pessoal reclama um pouco da questão do câmbio caixa seca, mas vai muito de quem usa, que nem eu estava te falando, aquela ferramenta, né, para poder fazer as manutenções. Então, assim, é o mesmo carro, só que com nomes diferentes. E no Brasil a gente tem essa mania de vender a mesma coisa, ou vender o mesmo carro com versões diferentes. Cara, eu lembro que uma história até engraçada, tá? Eu lembro que a gente estava fazendo negócio, a gente estava saindo de uma Jeep, né, cinza. Aí eu fui lá no sábado, olhei a Jeep preta, nossa, que coisa mais incrível, ela toda lá. E aí, fui na sexta, a gente passou a documentação, sábado à tarde, a gente tinha falado, Rafa, é tua, foi lá, a gente finalizou. E aí o que aconteceu? Nesse mesmo dia aconteceu uma chuva, Sim, e eu peguei o meu carro, sem querer, passei numa enxurrada aqui em Valparaíso de Goiás. deu calço Cheguei em hidráulico. calça, cara, deu um calço hidráulico, eu gastei 12 mil reais, esperamos 30 dias para o carro estar pronto, você tô com toda a paciência, você aguardou para pegar esse novo carro. Eu lembro que eu fiquei impressionado que a Jeep estacionava e depois o câmbio estragou. Eu falei, não, Diego, eu não quero mais esse carro. E a gente foi para a caminhonete, que foi a última compra que eu fiz com você, né? E aí eu lembro que até você tinha saído um pouco do mercado, né? E tinha saído do Grupo Sag e do nada apareceu lá no Grupo É Primavia. que quando eu saí eu resolvi tirar, acho que foi um mês, na verdade, 2 meses, eu tirei pra mim, né. Precisava descansar um pouquinho, colocar a cabeça no lugar, ver o Cara, que eu queria. vamos lá, você teve vamos categorizar, né, você é um vendedor de ponta, e a gente ainda sofre algumas coisas que ninguém sabe, né, as noites mal dormida. Sim, Eu tive, talvez o que eu falo abertamente, que eu tive um burnout, quando saí da última empresa antes de construir a RG Malva, eu tive realmente um burnout, e aconteceu quase isso contigo, não foi mais ou menos um burnout, referente pelo cansaço, aquela luta toda, não foi que é você teve que é é a regularizar isso? é a sobrecarga, né. Que querendo ou não, a gente a todo momento tá ali, enquanto você tá, no meio toda hora, você vai sentindo, mas só que você acha que aquilo ali é uma frescura, ou é que você vai superar aquilo ali, que aquilo ali não é nada, né, você meio que joga de lado e Vai vai aumentando, né? vivendo. Só que a pressão ela vai aumentando, vai vindo outras coisas e você vai ficando cada dia mais desgastado, até que chega um momento onde você precisa parar, e falar assim: "Espera aí, o que está acontecendo?". Sim. E aí realmente o burnout vem, você precisa, ter conhecimento
de si, né? E parar para poder entender que você é um ser humano, que você precisa de ajuda. O que te ajudou nesse momento? Foi a igreja, foi psicólogo? O que foi que te ajudou a sair desse momento de burnout? O primeiro passo foi a família, foi que, querendo ou não, eu tive suporte de toda a família. Graças a Deus, né, cara? E depois eu, psicólogo. Psicóloga eu achava que era frescura, inclusive minha irmã é psicóloga. E eu, Santo desculpa, de casa não faz milagre? desculpa, tá, Dani? Não, mas nem pode, né? Psicólogo não pode atender familiar, né? Verdade. Mas ela vivia falando, você precisa, e aí Fazer terapia, né? e eu achava que não, que Uhum. não, que não, mas foi uma coisa que me ajudou demais. Eu acho que ajuda. É uma ferramenta que eu falo para todo mundo, e é um dos 3 pilares que eu uso dentro da minha loja, tá, Diego? Só para você saber, eu tenho um programa de acolhimento e de qualificação aqui para os meus corretores. É o seguinte: fez a venda, aqui eu tenho parceria com psicólogo, então os meus corretores fez a venda, já tem ali 2 consultas por mês com psicólogo, com terapia, que o ideal é fazer uma vez por semana, mas a cada 15 dias eu acho necessário. Aqui a gente tem um programa com nutricionista, desconto em academia, a gente tem agora desconto em farmácia, exames laboratoriais, e aqui eu tenho um negócio que é muito legal, que eu penso também, né, que é esse grande diferencial, porque para o homem, a nossa maquiagem, a gente não usa maquiagem. Então o importante é o quê? Um bom cabelo cortado, a barba bem feita, nem deu pra fazer a barba de tão corrido que eu vi hoje, mas a gente também incentiva isso. Então ter esse cuidado, porque terapia hoje não é frescura, terapia nunca foi frescura. Terapia é um cuidado que você tem, principalmente no mundo que a gente vive, com tantas informações, é tanto recebimento de informações, e tem hora que é igual você chegou aqui e falou, cara, capotou a carreta ali. Eu falei, meu Deus, dá nem tempo da gente assimilar as informações, já estamos vivendo com isso, e eu acho que o cérebro ainda hoje não está acompanhando a quantidade, e essa pressão, essa corrida por sempre fazer melhor, por ser melhor, e redes sociais, eu vou dizer bem a verdade para mim, ela ajuda a vendas, mas ela atrapalha muito o nosso cérebro com isso. Então acontece muito dessa questão do burnout. E a gente que é ponta, cara, a gente se cobra muito, a gente se quer ser sempre o A melhor. autocobrança é a maior, né? Porque querendo ou não, você nunca está satisfeito, você sempre quer mais. Se você não conseguiu fechar, você fica revoltado. Sim, Se Aí você fica se perguntando o que que é que faltou para poder fechar aquela venda, o que que você sim. pode ter feito de errado. Ah, não, mas se eu fizer isso aqui, já teve situações que o cliente me deu uma investida, aí quando foi ver eu passei a noite toda, Sem dormir, mas assim, até durmo. Chego, durmo, mas só que eu acordo no meio da noite e vou pensar. isso incomoda, né, cara? Já teve minha esposa me pegar vendendo, sonhando, e ela falou ainda que eu estava nervoso ainda. Caraca! Aí, então assim, aí você acorda procurando uma solução, eu achei a solução no meio da noite, aí fiquei matutando aquilo ali até chegar Na a hora. hora de poder ligar para o cliente e falar Isso. assim: "Olha, achei uma solução aqui. Se eu fizer assim, 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 o que que você acha?" Ele: "Ah, vou fechar desse jeito então". Mas pensa, a autocobrança que você teve naquele momento para poder você achar soluções. Então isso é o que eu acho que vai gerando cada vez mais a pressão em cima da gente. E eu falo muito aqui para os meus corretores que é importante para mim hoje, lógico, eu seria hipócrita dizer que vendas não é importante, mas eu acredito que primeiramente você tem que estar muito bem para poder fazer uma venda, ter uma mentalidade muito assertiva com isso, porque corretor ou vendedores que não estejam bem posicionados, não estejam felizes, ele não vai produzir. Então eu Sim, sempre falo assim, ó, hoje mesmo, é uma quinta-feira que a gente está gravando aqui, e eu liberei todo mundo. Eles foram fazer um serviço de campo de manhã e eu poderia chamar para vir e falar, gente, vai para casa, todo mundo descansa, amanhã ou do outro dia a gente começa. E eu tenho esse cuidado com eles que eu falo assim, primeiramente, procure estar bem. Porque é muito difícil no mundo hoje. E quando o corretor está bem, está feliz, ele vai produzir melhor, né? Principalmente assim, eu falo isso para você porque, igual você falou, o cara que vende 60 eh, carros, ele tem uma cobrança tão extrema e ele pode explodir a qualquer momento se ele não atingir esse número no outro mês, entendeu? E aí eu falo sim, muitas vezes, a venda é 90% o vendedor, mas 10% é o cliente. Então tem coisas que fogem da nossa ossada, sim. tá entendendo? Para concretizar um bom negócio. Então muitas vezes a gente fica se cobrando que aquela venda não saiu, mas quando eu entendi que muitas das vezes a venda não é sobre a gente, e muito sobre talvez o cliente que não se adapta, não vai se apertar, toda essa questão, eu posso dar o melhor atendimento, mas às vezes o cliente
não entendeu o melhor cenário para ele. Sim. Tá entendendo? Eu já fiz venda aqui, ó, tipo, semana passada, eu tô com um cliente 100% financiada, vou lá, apresento toda essa questão, mostro o plano de pagamento, é isso, toda essa questão, gostei, amei, do nada, cliente pega e some. É culpa sua ou é culpa do cliente? Tem coisa que foge de você. É que nem você falou, que você hoje como proprietário da RG, eu como gestor aqui, querendo ou não, nós somos responsáveis por pessoas. Sim. A gente tem que saber identificar muito como é que está a nossa equipe de vendas. Nossa, isso é... Já teve vezes do vendedor chegar, não estar bem, e tá nítido porque a gente convive com essa pessoa 8, 10 horas por dia. Então você convive, às vezes, muito mais do que com a própria família, com essa pessoa. Então você tem conhecimento de como é que é essa pessoa no dia a dia. E quando Sim. ela não tá bem, você vê. Lógico. E chegar, chamar para conversar, ele, pô, não tô bem, tá acontecendo isso, eu, beleza, vai para casa. Ele olhar assim pra mim, mas por quê? Porque você precisa estar bem para poder estar bem aqui. Nossa, gostei disso demais. Ter consciência, né? Empatia, né? É a questão de empatia com os dois lados, né? Que tem que ter a empatia com o vendedor e a empatia com o cliente. Porque pensa, você ser um cliente, você chegar e tá com a pessoa com a cara fechada, tá revoltada com Não, já tudo aconteceu. e descontar Já em você. Já aconteceu. Já Já aconteceu comigo. A cliente olhou pra mim e falou assim: "Por que você tá assim?" Eu, assim como ela, nervoso. Eu falei assim: "Mas não tô nervoso, ela tá assim." a gente fica até sem graça, né? Não, eu fiquei sem graça. E eu cheguei nela e falei assim: "Ó, senhora, me desculpa. Eu estou errado." Ela: "Não, eu entendo que a gente pode ter um dia." Me desculpe, não vai acontecer mais. E aí reverteu, ainda deu certo, mas naquele momento foi um tapa que eu precisava levar. Eu nunca vi o Diego nervoso, cara. Agora você falar pra mim que você aconteceu isso é pra mim até estranho, porque você sempre foi um cara muito risonho, né, referente a isso e falar referente, cara, mas tem dias que são dias, né? É, faz parte. Cara, é incrível. Diego, a gente para finalizar assim, eu quero que você deixe uma mensagem aqui para os nossos telespectadores, né, os nossos assinantes, nossas pessoas que veio aqui, e quero que você deixe uma mensagem referente a você, quem é o Diego, o que você propõe, o que pode te procurar, aonde que te acha. Fala algo para essas pessoas que estão aqui, né? Gostei demais do papo, cara. Foi rápido, assim, o tempo você viu que foi rápido, você ficou, pô, será que vai dar certo? Você fez, não, isso aqui é um bate-papo, é algo real, é algo que vai mostrar pra gente. E eu quero muito que você deixe uma mensagem, principalmente para quem vende, tá certo? E depois uma mensagem para os próximos e futuros compradores com você. O que você poderia falar? A mensagem para quem vende é: sejam sempre verdadeiros com seus clientes, tratem eles da melhor maneira possível, tenham empatia por eles, procure ser melhor a cada dia. Ser melhor a cada dia não é ser melhor que os outros, é ser melhor que você mesmo. É você pegar e fazer o seu melhor todo dia. Um dia você está 1% a mais, 1% a mais, 1% a mais. Todo dia é você investir em você mesmo, para que você consiga ser melhor para você e para os outros. Entenda que você vende não só um produto, você está vendendo muitas vezes o sonho de uma pessoa. O sonho de uma pessoa não tem preço para ela, tem para você que está vendendo, mas só que para ela não tem. Então valorize isso. Que essa pessoa ela está do outro lado, ela está investindo em algo para ela e ela está confiando no seu trabalho. E para os clientes, a mensagem é que eu posso dizer assim: Me procure. basicamente é isso. Eu estou do lado do Shopping Sul, né? No grupo Primavia, que é um dos maiores grupos concessionários do país. E assim, para vocês que estão comprando, gente, confiem na gente, escutem. Muitas vezes vocês acham que é papo de vendedor e a grande maioria das vezes não é, tá? Tem alguns profissionais que deixam a desejar, mas tem muita gente boa no mercado, muita mesmo. Muita gente que está fazendo o seu melhor para poder proporcionar o melhor para vocês. E é isso, cara. Cara, quero te agradecer mais uma vez por ter dado essa oportunidade pra gente, porque eu tô te cantando já há uns 2, 3 anos aí falando, porque você pra mim é, querendo ou não, uma referência. E eu sempre falo para as pessoas que tem muita gente boa no mercado, principalmente em Valparaíso de Goiás, que precisa de ter voz, que precisa ter, contar a sua história, de mostrar tudo isso, né? E a gente vem com essa ideia, tá? É lógico, aparece algumas pessoas que a gente
pensa, né, e tem um carinho gigantesco para estar aqui, e você desde a primeira parte, quando era o podcast Fora da Curva, e agora que a gente virou um Talks FTC, e apresentar isso, tá, com muito carinho, com muita alegria que eu te entrevisto hoje, que seja uma das primeiras, porque lá na frente eu vou chamar de novo, quero que você venha acarretar cada vez mais com a sua experiência referente a isso, tá? Fico muito feliz em estar participando com você aqui, referente a isso. E eu quero deixar uma mensagem mais uma vez que é com muita alegria que eu encerro o nosso terceiro episódio dessa nova temporada do Talks F16. Vocês puderem ter uma oportunidade de conhecer não somente um profissional de extrema qualidade, que esse cara que eu assino embaixo, uma pessoa fora da curva, mas uma pessoa de extrema qualidade que aonde eu compro os meus carros, e toda vez que quando eu tenho uma dúvida, algum auxílio, mesmo que não seja para aquele serviço, ele sempre está comigo, sempre conto com ele. E é uma pessoa que eu quero indicar aqui para vocês, tá? O Diego lá da Primavia, o gerente comercial, só chega lá, Diego, tem que voltar para o FTC, tá? Será que a gente arruma uns pontos se a gente falar com eles aqui? Tá vendo? Então, os seguidores aí já sabem que vai ter um desconto se você for lá e falar que vem por aqui. E é com muita alegria que eu encerro mais um programa, mais uma gravação e mais uma vontade para dizer para vocês que com Deus tudo é possível e com tudo é possível para você realizar seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos, continue, mesmo que você comece pequeno, mas você vai se tornar gigante se você colocar Deus no começo de tudo. Então tudo é possível com Deus. Nesse terceiro episódio, só tenho que agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado a cada um de vocês que nos segue, que nos acompanha. Bora pra cima e muito obrigado. E valeu! Tamo junto! Valeu.